Olá, muito bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro. Confira os principais destaques de hoje. Plantio de soja no Brasil já está na reta final. Congresso aprova mercado de crédito de carbono. Parlamento Europeu adia a aplicação da lei antidesmatamento. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. E a gente já abre esta edição de hoje trazendo uma reportagem sobre os peixes amazônicos que estão fazendo o maior sucesso além das fronteiras. Não só pelo país, como também conquistando paladares pelo mundo. Vamos saber mais sobre esses peixes e conhecer também um restaurante 100% amazonense no Rio de Janeiro, onde o tambaqui e o pirarucu são as estrelas do cardápio. Reportagem de Alan Pitts. O tambaqui e o pirarucu são os peixes amazônicos mais conhecidos. Em termos de qualidade e sabor, eles já ultrapassaram as fronteiras da região, conquistando consumidores fiéis em outros estados e até mesmo fora do Brasil. Lícia Lundstedt, da Embrapa Pesca e Aquicultura, revela os desafios da produção dos peixes amazônicos e a importância do manejo sustentável. Nós estamos falando da maior biodiversidade em peixes do mundo, né? A Amazônia tem a maior biodiversidade de peixes, quer dizer, o maior número de diferentes espécies, e são espécies que são nativas brasileiras, né? Há uma tradição muito grande de consumo desses peixes na região, e essas espécies também são apreciadas, né, na culinária de outros estados e também mundo afora, onde as nossas espécies já chegaram. As espécies que despontam na região amazônica são o tambaqui e o pirarucu. Então, são espécies que são muito apreciadas na culinária, né, tanto local quanto tanto regional, né, quanto em outras regiões do Brasil e do mundo, como eu falei anteriormente. Mas são espécies que ainda dependem do desenvolvimento de um pacote tecnológico mais robusto, né, de desenvolvimento. O tambaqui e o pirarucu são, em sua maioria, provenientes da pesca extrativista, mas esse cenário está mudando, com o incremento do manejo sustentável em reservas por toda a região amazônica. No estado de Rondônia, a costelinha de tambaqui tem se destacado e foi, inclusive, premiada em 2023 como o melhor produto da Food Service, uma das maiores feiras mundiais de pescado e frutos do mar. O tambaqui é a espécie nativa mais produzida no Brasil e cada vez mais novas tecnologias de produção avançam, contribuindo para menos impacto ambiental e mais renda para os produtores. Dentre todos os peixes, né, produzidos na Amazônia, são muitos, cerca de 4.000, né? O tambaqui se destaca por ter, né, aí um sabor diferenciado, uma proteína especial, pela sua, vamos dizer assim, facilidade, aspas, na reprodução, na criação e na engorda, e por atender muito bem o mercado, considerando a sua competitividade, porque numa carcaça de tambaqui de 1 quilo, nós vamos ter, em média, um aproveitamento de 70%, ou seja, 700 gramas. Com esse trabalho que fizemos, conseguimos colocar essa proteína diferenciada no mercado nacional e também no mercado internacional. Eu acabei de provar aqui a famosa costela de tambaqui. E o que eu tenho a dizer sobre esse prato é que ele é maravilhoso. Você consegue vislumbrar um churrasco na brasa. É um peixe diferente, muito suculento e muito saboroso. Fica aqui a minha nova paixão aí, tambaqui. Eu gosto de peixe de qualidade. Ninguém quer comer peixe com gosto de barro, ninguém quer comer peixe com outras características indesejáveis. Então, a gente trabalha aqui para conseguir, inclusive, é o seu trabalho levando, né, tentando levar qualidade a um produto para a população. Tão importante quanto a qualidade é a saudabilidade, o quanto que aquele alimento pode trazer de saúde
para o consumidor. Isso é muito importante para a gente. São produzidos cerca de 250 toneladas de peixes em toda a Amazônia. A maior parte é consumida na própria região, in natura, e uma pequena parte, cerca de 3 a 4%, é exportada para países como Peru, Bolívia e Estados Unidos. A região amazônica concentra a maior bacia hidrográfica do mundo. Por isso não é difícil imaginar a quantidade de peixes que existem naquela região. Mas você sabia que os peixes amazônicos, como o pirarucu de manejo sustentável e o tambaqui, estão fazendo um grande sucesso por todo o Brasil? E não é apenas em nosso país. O mundo inteiro está descobrindo as maravilhas do peixe amazônico. Cada vez mais, os cariocas estão descobrindo o sabor do peixe amazônico. Um exemplo disso é o restaurante Manicumã, que serve a comida típica do Amazonas. Aqui nós temos um dos principais pratos que nós servimos aqui, são os peixes fritos, né? O tambaqui frito, né? A costela de tambaqui frita. Aqui tem 3 espécies de peixes. O tambaqui frito, o pacu frito e a sardinha, né? Geralmente os nossos peixes fritos eles são acompanhados de baião, farinha e vinagrete, farinha alvinha, que é a nossa farinha regional. E nós temos também o jaraqui frito e o tucunaré também frito. São as 5 espécies de peixes que nós temos fritos na casa. Aqui nós temos a caldeirada de tambaqui, que é preparado com partes de costela ou partes de lombos, leva ovo cozido, o caldo, né, preparado à moda da casa, bem raiz, com bastante cheiro verde, verduras. Sempre acompanha também da farinha alvinha, limão e arroz branco. Temos também o pirarucu de casaca, né, que é preparado aí com pirarucu salgado, já desfiado, né? E aí a gente tem todos os dias esses pratos disponíveis. Eu estou provando agora aqui o pirarucu de casaca, que é como se fosse o nosso bacalhau. Inclusive é encontrado aí nas ceias de Natal, no lugar do bacalhau. Eu achei muito saboroso, muito interessante. Eu confesso para vocês que eu poderia muito bem trocar o bacalhau por um peixe brasileiro nesse Natal. O restaurante nasceu de forma despretensiosa e conquistou um público apaixonado pela comida amazonense, que acabou encontrando nos pratos saborosos uma maneira de matar a saudade da terra natal. O Manicumã surgiu nas feiras pelo Rio de Janeiro, né? A partir de uma necessidade da gente eu e meu esposo fazermos uma renda extra. E eu trabalhava num local que perguntavam sempre sobre os nossos produtos regionais de Manaus, né? Sempre Porto de Caboquinho ou Porto Tucumã. E aí eu amanheci um dia e dei a ideia para ele, e aí nós unimos as forças com a nossa família lá em Manaus. E aí deu super certo. A maior parte do nosso público nossos clientes são de lá, são amazonenses. Eles vêm aqui, eles matam a saudade. A gente costuma falar que aqui é um lugar de casa. Geralmente as pessoas que estão muito tempo sem comer a nossa comida, que a nossa culinária ela é afetiva, é afeto. Geralmente eles se emocionam, eles chegam a chorar, né? A gente sempre lembra de histórias, de momentos. Então, aqui a gente faz com que o cliente não venha só comer uma comida, e sim viver uma experiência, se sentir em casa e poder matar um pouco da saudade da nossa terra. Hora de fazer o nosso giro de notícias. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. A proposta estipula um mercado regulado e um mercado voluntário de títulos representativos de emissão ou remoção de gases do efeito estufa. Empresas que mais poluem deverão seguir a meta de emissão, podendo usar esses títulos para compensá-la. O mercado regulado de títulos será implantado de forma gradativa ao longo de 6 anos e o setor agropecuário vai ficar de fora da regulação. Emissões indiretas de dióxido de carbono e outros gases relacionados ao aquecimento global, decorrentes da produção de insumos, fertilizantes, por exemplo, ou matérias-primas agropecuárias, não serão consideradas para impor obrigações de contenção de emissão de gases. O texto será enviado à sanção do presidente Lula.
A Louis Dreyfus Company anunciou a construção de um terminal de transbordo de açúcar em Pederneiras, São Paulo, com capacidade para armazenar 90 mil toneladas do produto e movimentar 500 toneladas por hora. O terminal vai conectar as usinas do Centro-Sul ao Porto de Santos via modal ferroviário, diversificando as opções logísticas da região. Previsto para entrar em operação em meados de 2025, o novo terminal vai permitir aumentar em 1 milhão de toneladas anuais a capacidade de movimentação de açúcar por ferrovia. A instalação também vai operar em sinergia com o terminal exportador de açúcar do Guarujá, o que reforça a logística portuária da empresa. A colheita de soja e milho nos Estados Unidos foi concluída na última semana, de acordo com o relatório de acompanhamento de safra do Departamento de Agricultura do país, o USDA. Neste mês, a estimativa da produção de soja ficou em 121,42 milhões de toneladas e a de milho em 384,63 milhões. Quanto ao trigo de inverno, a agência informou que 94% da safra tinha sido plantada, ante a 94% na data correspondente do ano passado. Além disso, 49% da safra tinha condição boa ou excelente, uma melhora de 5 pontos percentuais ante a semana anterior. Um ano antes, essa parcela era de 48%. O relatório mostrou também que 77% da safra de algodão estava colhida, ante a 74% há um ano atrás e 72% na média. Agricultores do Reino Unido se reuniram em frente ao parlamento nesta semana para protestar contra um aumento no imposto sobre herança que classificam como um golpe devastador. O ponto central da disputa é a decisão do governo, anunciada no orçamento do mês passado, de eliminar um benefício fiscal dos anos 90 que isenta propriedades agrícolas do imposto sobre herança. A partir de abril de 2026, fazendas avaliadas em mais de 1 milhão de libras terão um imposto de 20% quando o proprietário morrer e os bens forem transferidos para a próxima geração. Isso é a metade da taxa de 40% aplicada a outros imóveis no Reino Unido. O governo afirma que a grande maioria das fazendas, cerca de 75%, não serão afetadas. E a gente mostra agora como é possível produzir café sem derrubar nenhuma árvore. Isso mesmo, trata-se de um projeto desenvolvido pelo Sistema Agroflorestal na Amazônia e que une o cultivo de grãos de espécies nativas no sul do Amazonas. O Jonatas Machado, representante do Café Apuí Agroflorestal, conta tudo pra gente. Bom dia, Berenice, e a todos que nos acompanham. Começando a história do Café Apuí Agroflorestal, começa lá em 2008, um projeto chamado Semeando Sustentabilidade, um projeto do IDESAN, o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, que a intenção era levar realmente um projeto de sustentabilidade a municípios com alto índice de desmatamento. E Apuí tem esse índice muito puxado por uma atividade de pecuária extensiva, e assim a gente foi para Apuí. Só que Apuí não tem somente a atividade da pecuária, ela também tem uma atividade muito forte de café, porque Apuí foi palco de um dos maiores assentamentos, na verdade o maior assentamento da América Latina, chamada PA Rio Juma. E com esse assentamento, muitas pessoas de fora do Amazonas foram para Apuí, principalmente do sul e do Espírito Santo. Então, do sul, vindo muito com a cultura da pecuária, e do Espírito Santo com a cultura do café. E chegando lá no município, nós vimos que muitos produtores tinham abandonado essa atividade do café por falta de produtividade, e analisando, visitando esses produtores e analisando como é que estava, a gente descobriu que o fruto do café que estava nesses cafezais abandonados, eles estavam até melhores do que os cafés que estavam sendo plantados a pleno sol. E isso foi muito interessante, e ali foi o ponto de partida para o projeto.
Por que esses frutos estavam assim? Porque se sombreou, né, o mato cresceu ao redor, principalmente em Baúba ali, o mato, isso fez um sombreamento, e o sombreamento é bom. Sombreou os frutos, fez com que o fruto maturasse no tempo correto. Então a gente percebeu que era isso que a gente deveria fazer ali, fazer um café sombreado. E o melhor sistema para isso foi o sistema agroflorestal, por isso Café Apuí Agroflorestal, que em resumo é agricultura mais floresta. E depois disso, a gente escreveu um projeto chamado Café em Agrofloresta, e tiveram ali cerca de 6, 7 produtores que toparam esse desafio de plantar em sistemas agroflorestais lá em 2012. E depois disso, em 2015, tivemos a nossa primeira produção em sistema agroflorestal. E aí foram passando os anos e nós percebemos que seria muito importante, se a gente acredita no projeto, criar um negócio, criar algo que a gente pudesse garantir a compra dos produtores, investir mais ainda no município de Apuí, porque o modelo já estava testado, o modelo de sistema agroflorestal. Fundamos a Amazônia Agroflorestal em 2019, para que a gente pudesse investir mais ainda nesse café em sistemas agroflorestais, que além de ele ser agroflorestal, ele também é um dos únicos que tem a certificação orgânica. E eu acho que pode gerar dúvida também, mas o que é um café plantado em agrofloresta? O que a gente faz? Tem uma área que, eu acho que uma das grandes dúvidas mas ele é plantado em meio à floresta? Não, ele é plantado numa área que já estava aberta e a gente quer regenerar aquela área. Então a gente planta o café, e em consórcio com o café, nós plantamos árvores nativas da região para que elas possam fazer o reflorestamento daquela área. Então você vai ter andiroba, copaíba, açaí, cacau, jatobá, mogno, seringueira, para que depois de 4, 5, 6, até 7 anos, você já tenha um SAF estabelecido. Então você tem a floresta, você tem uma economia de baixo carbono e você também tem a geração de renda com a produção do café. E é isso que a gente quer, gerar renda para os produtores e investir cada vez mais na agricultura familiar, porque é assim que a gente trabalha em parceria com produtores familiares no município de Apuí, no sul do Amazonas, e a gente criou a empresa justamente para expandir esse projeto. Então a gente tinha até mais ou menos 2021 cerca de 90 hectares de café plantado, e em 2022, nós plantamos mais 70 e em 2023 já chegamos aí a mais de 230 hectares e a nossa meta é que a gente chegue a cerca de 400 hectares de sistemas agroflorestais plantados no sul do Amazonas. E um outro assunto importante, a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que vai garantir às propriedades produtivas o risco de desapropriação durante a reforma agrária. Veja na reportagem. Olá pessoal, hoje temos uma novidade para os produtores rurais brasileiros. A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou um projeto que fortalece a segurança jurídica no campo, especialmente para quem já produz e contribui para a economia do país. O projeto 2502 de 2024, de autoria do deputado Rodolfo Nogueira, estabelece novas regras para a reforma agrária e protege propriedades produtivas contra a desapropriação. A ideia é que se a área já está produzindo e atingindo certos critérios de produtividade, ela já está cumprindo sua função social. Mas o que isso quer dizer? Basicamente, para uma propriedade ser considerada produtiva, ela precisa ter, nos últimos 10 anos, um grau de utilização de terra igual ou superior a 50% e um grau de eficiência na exploração também acima de 50%. Isso significa que o produtor rural tem que estar utilizando bem a terra e explorando os recursos de forma eficiente. O projeto também estabelece que pequenas e médias propriedades, aquelas que não somem mais de 15 módulos fiscais, e todas as propriedades produtivas são protegidas de desapropriação para a reforma agrária. Isso visa garantir mais estabilidade para quem investe e trabalha no campo. O relator, deputado José Medeiros, ressalta que a proposta é importante, considerando a necessidade de maior proteção da propriedade privada e dos direitos daqueles que, apesar de adversidades, contribuem para a alimentação da nação. Agora, o projeto segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. Fiquem ligados, porque essa é uma mudança que pode trazer mais segurança para o setor agrícola e impactar diretamente a produção de alimentos no país.
Pausa rápida para o intervalo comercial e na volta tem entrevista. E para quem é amante de cavalos, vamos saber um pouco mais sobre os manga larga marchadores. Não saia daí, é um minutinho e a gente já está de volta. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e olha, a associação que representa os criadores e admiradores de um dos cavalos mais importantes do Brasil está comemorando 75 anos. E eu converso agora com a primeira mulher presidente da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador, a Cristiana Gutierrez, que já está aqui comigo. Bom dia, Cristiana. Bom dia, Berenice, e a todos aqueles que nos assistem. A Associação Brasileira dos Criadores do Manga Larga Marchador está comemorando esse ano 75 anos de existência. Uma história de sucesso aí ao longo dessa trajetória. E um cavalo nascido no sul de Minas, uma raça nascida no sul de Minas, que se expandiu para todo o território nacional, de tal forma que hoje nós temos criadores e animais registrados em todos os estados da federação. A importância é que a nossa associação, hoje ela congrega mais de 25.600 associados, entre criadores e usuários do nosso cavalo. Então, é uma associação que tem, obviamente, a sua função cartorial, da emissão dos documentos, mas também de fomento e expansão da raça, em todo o Brasil e no exterior. Ao longo desses 75 anos, é a primeira vez que uma mulher ocupa o cargo de diretora-presidente, ou mesmo um cargo de diretoria. Na nossa diretoria atual, nós temos, além de mim, na presidência, temos também uma outra diretora, a Georgina, que é diretora de eventos. Então, assim, pela primeira vez, a mulher ocupando esse cargo. A história que nós temos acerca do Manga Larga Marchador é que quando a corte, né, de Portugal se mudou para o Brasil, na época da invasão de Napoleão a Portugal, eles trouxeram os animais, os garanhões, os cavalos da cudelaria real, a cudelaria de Alter do Chão, em Portugal. Esses cavalos, então, aqui no Brasil, um deles teria sido presenteado ao Barão de Alfenas, que teria se tornado mais próximo, né, da corte do imperador. Então, o Barão de Alfenas levou esse cavalo, esse garanhão, para o sul de Minas, onde já existia um rebanho, né, um rebanho de éguas ali que serviam as propriedades do sul de Minas. Uma região muito montanhosa, uma região onde eles percorriam grandes distâncias para chegar até a corte, e dali surgiu, então, através desses cruzamentos, um animal com as características, né, da comodidade, que foram sendo trabalhados aí ao longo dos anos. Então, hoje, de tal forma que hoje nós temos um cavalo ainda rústico, cavalo, uma raça que tem a rusticidade como uma das suas principais características, de temperamento extremamente dócil e o andamento marchado, andamento cômodo. Essa comodidade é conferida pelas características do seu andamento, né, dos tempos de distribuição dos apoios do animal ao solo. Então, isso aí confere ao nosso cavalo características, essa característica principal do andamento, da comodidade, do andamento marchado. Nós somos a raça que tem o maior número de animais registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com em torno de 770 mil animais registrados. A distribuição desses animais hoje no Brasil, a maior parte deles está no Sudeste. Minas Gerais é o estado, nasceu aqui a raça, ainda hoje é a raça que lidera em número de criadores e em rebanho, seguida aí do Rio, de São Paulo, Bahia, Espírito Santo. São os principais estados, e depois uma distribuição mais próxima nos demais estados do Nordeste, Centro-Oeste e Sul.
Então, nós temos aí um rebanho muito importante, significativo, e por isso ocupamos um lugar muito importante em toda a cadeia produtiva da equicultura brasileira. Inclusive, na região amazônica, nós temos um núcleo já fundado desde 1989, que recentemente vem sendo reativado em número de eventos, cursos, com programação aí bastante interessante. Nós realizamos Copas de Marcha, exposição, voltamos a ter exposição em Belém, tivemos em Paragominas, tivemos 3 exposições, além dos cursos que vêm sendo realizados com frequência para os criadores e amantes, né, dos cavalos, da raça, enfim. A nossa ideia é estar sempre ampliando, não só os núcleos, mas principalmente envolvendo cada vez mais os criadores e aqueles que se interessem pelo manga larga machador. É uma cadeia produtiva muito relevante como um todo, de todas as raças, causando impacto não só no agro, né, pensar também um impacto social importante, com essa geração de empregos, com toda a capacitação de mão de obra que vem sendo feita, toda uma cadeia de serviços que está envolvida, pesquisas em torno de alimentação, da indústria farmacêutica, especificamente, né, medicamentos e reprodução. Tudo isso leva realmente a uma grande movimentação de vários setores que estão aí permeando essa cadeia. E é hora de fazer mais um giro de notícias. Um acordo entre o Fundo JBS pela Amazônia e o Banco da Amazônia promete impulsionar a pecuária sustentável e a agricultura regenerativa no sudeste do Pará. A parceria firmada durante a COP29 visa facilitar o acesso ao crédito do Pronaf Mais Alimentos para 1.500 agricultores familiares, com expectativa de mobilizar até 90 milhões de reais em recursos. Na região, o projeto Restaura Amazônia já promove desde 2021 práticas como agroflorestas de cacau integradas à pecuária. Com investimento total de 25 milhões de reais do Fundo JBS e cofinanciamento da Elanco Foundation, a iniciativa busca beneficiar 300 famílias até a COP30, a ser realizada em 2025 no Brasil. O acordo prevê crédito de até R$ 250 mil por agricultor para a recuperação de pastagens, implantação de capineiras e melhorias na infraestrutura, além de incentivos para a regularização ambiental e rastreabilidade das propriedades. O Banco da Amazônia compromete-se a priorizar análises técnicas e a liberação de recursos, enquanto o Fundo JBS seguirá investindo em soluções para fortalecer a produção sustentável na região. A parceria é um passo importante para aliar produtividade à conservação da floresta. E a declaração final da cúpula dos líderes do G20, realizada no Rio de Janeiro sob a presidência do Brasil, reforça o compromisso com o Acordo de Paris e com as metas globais de sustentabilidade. O texto destaca também a importância de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus e propõe a triplicação da capacidade de energia renovável e a duplicação da eficiência energética mundial até 2030. Entre os avanços está a iniciativa do G20 sobre bioeconomia, que apresentou os 10 princípios de alto nível sobre o tema. Também foram priorizadas ações contra a poluição plástica e apoio a mecanismos financeiros inovadores, como o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Apesar de divergências iniciais, a Argentina assinou a declaração final, registrando ressalvas à Agenda 2030. O texto também aborda a necessidade de financiamento climático acessível para países em desenvolvimento e a criação de ambientes que atraiam investimentos para transições energéticas. Essa é a primeira vez que o Brasil preside o G20 no atual formato. A África do Sul assumirá a liderança em 2025, mas o evento no Rio de Janeiro deixa um legado real de avanços em temas essenciais para o futuro do clima e do desenvolvimento global. As atenções do mercado global de milho se voltam para a América do Sul. A última análise do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, baseada em dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, revela uma elevação nas projeções de oferta e demanda mundial
para a safra de milho 2023-2024. A produção global do grão atingiu 1,23 milhão de toneladas, um crescimento de 0,30% em relação ao mês anterior. O consumo mundial também avançou, chegando a 1,41 milhão de toneladas, com destaque para o Brasil, onde o consumo interno subiu 2,50%, impulsionando os estoques finais globais para 0,31 milhão de toneladas. Com a colheita nos Estados Unidos praticamente concluída, o foco agora está nos resultados das safras 2024-2025 no Brasil e na Argentina. Esses números poderão influenciar as próximas estimativas do USDA e as cotações da bolsa CME Group. O desempenho sul-americano será decisivo para moldar o mercado global, reforçando a importância de nossa região no cenário do agronegócio internacional. E uma operação do Ministério da Agricultura e Pecuária no Vale do Paraíba, em São Paulo, resultou na apreensão de 14 mil mudas frutíferas e 8.719 litros de sucos produzidos de forma irregular. As mudas, encontradas em um viveiro sem inscrição no Ministério da Agricultura, levaram à autuação da produtora e exigência de regularização. Já os sucos, de 4 variedades diferentes, foram interceptados em uma cooperativa de Pindamonhangaba, que comercializava o produto para a merenda escolar de prefeituras da região, mesmo não tendo o registro necessário para a área de bebidas. Os fiscais ressaltaram que as apreensões são cautelares e os produtos poderão ser liberados após a regularização. Amostras coletadas serão analisadas para garantir a qualidade orgânica e a segurança alimentar. A ação foi a primeira operação conjunta no Vale do Paraíba envolvendo os setores de inspeção de mudas, produtos orgânicos e unidades regionais do MAPA. Ao todo, a equipe percorreu 636 quilômetros, passando por municípios como Campos do Jordão, Jacareí e São José dos Campos. E o Parlamento Europeu adiou a aplicação da lei antidesmatamento, que começaria a valer em dezembro, por um período de 12 meses. Embora esse adiamento seja visto como uma vitória temporária, o presidente da AproSoja Mato Grosso alerta para as dificuldades impostas pela regulamentação ambiental europeia, que continuam sendo um desafio para os produtores rurais. A União Europeia aprovou hoje a prorrogação da lei antidesmatamento. Na prática, temos mais 12 meses de fôlego, pois a aplicabilidade passa a ser a partir de dezembro de 2025 para grandes empresas e a partir de junho de 2026 para pequenas empresas. Por outro lado, há um lado negativo que abre vantagem para países que fazem parte da União Europeia, considerando que são países de baixo risco de desmatamento, já que por lá não existem mais vegetação nativa em áreas que são agricultáveis. Isso traz uma desvantagem para nós produtores brasileiros, em especial os produtores aqui do estado de Mato Grosso. Por outro lado, esse tempo que ganhamos, temos que comemorar e ser proativos também, continuando a levar a sustentabilidade praticada pelos produtores brasileiros e aqui do nosso estado para outros países, mostrando as boas práticas como o plantio direto, programas que atendem também exigências de sustentabilidade e também de direitos trabalhistas e sociais dentro das propriedades rurais, como o nosso projeto Soja Legal. Também uma oportunidade de divulgar projetos como o Guardião das Águas, que mostra a conservação das águas nas propriedades agrícolas aqui de Mato Grosso, além dos nossos sistemas de produção, como o plantio direto praticado pelos produtores de todo o Brasil, o qual promove o sequestro de carbono e maior produção de alimentos em comparação a eles. Porém, agora cabe nós continuar trabalhando, junto também com Itamaraty,
e outras entidades, reforçando a soberania brasileira, reforçando o nosso Código Ambiental brasileiro, que já é o mais restritivo do mundo, no qual os produtores respeitam e mantêm dentro das suas propriedades florestas em pé em áreas agricultáveis. Então a ProSoja Mato Grosso está de olho a todas as mudanças, todas as alterações e vamos continuar trabalhando para que essa lei não traga desigualdade e injustiça e, é claro, se de fato eles exigirem, que se crie uma logística paralela, na qual terá maiores custos e que a União Europeia, os seus consumidores, paguem pelo aumento desses custos, não onerando aos produtores brasileiros e nem criando restrições para atender uma pequena demanda sobre todos os produtores, fazendo com que eles percam a sua competitividade e o direito de uso à terra. E o plantio da soja aqui no Brasil já alcançou 78,5% de toda a área concluída e os trabalhos no campo já estão na reta final. Vamos saber os detalhes com Ronald Macuco, da Pátria Agronegócios. Meus amigos, o plantio de soja nesse atual momento ganhou força e estamos num atual patamar muito próximo da média dos últimos 5 anos. O plantio no Brasil chega próximo, nesse atual momento, de 80%, 78,9% na última semana, o observado. Lembrando que tem alguns estados que esse ritmo está um pouco mais acelerado, como é o caso do Mato Grosso, MS, Goiás, Paraná e São Paulo. Quando você olha Minas Gerais, Matopiba em si, Maranhão, Piauí, Bahia, Tocantins, Pará, esse ritmo ainda é um pouco mais lento. Quando você vai para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina também. Agora, o que nos traz de atenção é o clima está um pouco seco na região do Rio Grande do Sul. A gente falou em outros programas sobre a situação do clima. Laninha versus El Ninho, será que vamos ter neutralidade ou não? Nesse atual momento, o clima seco já interfere diretamente no milho verão da região sul do país. Vamos ficar bem atento. O mês de dezembro mostra clima um pouco seco para o centro-oeste, pegando o Vale do Araguaia, a região de Canarana, Água Boa, vindo também um pouco no Tocantins, Goiás. Cabe uma atenção. A safra que se passou foi uma safra de plantio também acelerado, porém, reta final de progresso de lavoura, clima seco, produção menor e preço só voltou a subir a partir do final de abril. E quem precisou vender no 30 do 3, 30 do 4 ou até no 28 do 2, teve preços menores. Quando eu olho soja disponível no Brasil hoje, sim, essa soja tem um preço muito, muito acima da soja futura. Hoje a gente fala que a soja, desde o fundo do poço do ano 24, que aconteceu no março, até agora, mês de novembro, soja subiu em média R$30 por saca. Era uma soja média Brasil de R$106. Hoje a gente fala média Brasil, uma soja de R$136. Estado como é o caso do Mato Grosso, que tem um volume menor e o esmagamento ainda continua, empresa paga hoje até 147, 148 na região de Rondonópolis. Região de Rio Verde, teve soja de 140, região de Uberlândia, soja de 142, e o sul do país também, soja de 146, 147. Procura-se soja disponível e não encontra para continuar o esmagamento até uma reta final de ano. Muitas indústrias já começa momento de paralisação, mas quem precisa rodar sua atividade está com dificuldade de achar soja disponível. Soja futura, atenção total. Nesse atual momento, a gente tem preços menores sendo praticado no 30 do 4,25 e 30 do 3,25. Vamos ficar bem atento nos próximos dias para fazer uma boa comercialização. Qualquer estresse hídrico dentro do mês de dezembro joga os preços para cima, porque o dólar está positivo no momento, prêmio também. Chicago continua lateralizado nos últimos dias. Intervalo comercial e na volta a gente destaca a dica de ouro da semana para o produtor. É imperdível, não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso,
juntos na lida e na vida. E a gente fala agora sobre uma frutinha exótica que é prima do tomate, a physalis. Além de saborosa, ela pode ser uma ótima alternativa de negócio para os produtores rurais. E quem traz mais informações é o pesquisador Pedro Maranha Peixe. Eu sou Pedro, sou professor da Universidade Federal de Lavras, aqui em Minas Gerais, e junto com os pesquisadores da Unicerrado em Goiatuba, a gente desenvolve algumas parcerias de desenvolvimento dessa cultura. Até na universidade a gente já faz isso. E por que a physalis é uma planta super interessante, principalmente para pequenos e médios? Basicamente, o que a gente tem de consumo interno vem do Peru, via importação. Nós temos espécies de physalis aqui no Brasil, tá? Então, physalis cubensis, outros tipos de physalis que são nativos nossos, né? Em algumas regiões o physalis é conhecido como joá de capote, mas aqui em Minas, e na região nordeste como camapu. Então, a gente tem ela mais como uma praga de passos ou de lavouras de batata, mas é uma cultura que pode ser bem explorada, né? Ela tem um poder antioxidante muito grande. Então, para quem nunca viu a physalis, ela é parente do tomate, então é uma solanácea também, mesma família, só que a grande diferença é ela é um tomatinho alaranjado, normalmente tem várias cores, as cultivares comerciais alaranjado, e ela tem uma capinha, um capulho que protege ela. Então, a physalis ela tem um grande potencial de saúde, ela serve para combate de vários tipos de doença, mas o grande potencial dela vem por conta do formato dela, ela é uma frutinha parente do tomate, que ela é um tomatinho amarelo, alaranjado, dependendo do material, um pouquinho vermelho, mas que ela tem uma capinha que protege ela. Isso aí, na mão de um bom confeiteiro, do pessoal, eles fazem verdadeiras artes nos docinhos, na sobremesa, tem um potencial muito grande nesse nicho de mercado, principalmente. E como ele tem um sabor levemente adocicado a ácido, então ele combina muito bem com doce, um chocolate, principalmente, onde ele é feito, né? Ele sempre está associado a geleia ou a bombons. O produtor pode vender em embalaginhas pequenininhas, tipo tomate grape, ou numa redinha redondinha ali, que eles vão todo, né? Eles têm uma durabilidade muito grande, pode ir bem refrigerado, pode passar de 1 mês em câmara fria, a gente consegue comercializar, tá? Lógico que não é uma fruta das mais conhecidas, então a gente tem que tomar cuidado na hora de começar a cultivar. Se a gente começar a fazer conta, parece que a gente descobriu o pote de ouro, mas como é uma fruta mais nichada, são mercados específicos, a gente não pode ir com muita sede ao pote. Então tem que começar pequeno, achando os mercados, de preferência conseguir o mercado antes, para começar a cultivar. E aí a gente consegue ter um sucesso com a cultura, né? Então, pela dificuldade de comercialização, a pouca procura, não é uma cultura para a gente plantar em grandes áreas, mas é uma cultura para compor a nossa propriedade. Então, eu já sou produtor de maracujá, produtor de fruta, produtor de grão, e eu tenho um pedacinho ali, 0,3 hectares até 1,5 hectare, que não estou usando, eu posso usar para o cultivo da physalis e ele complementar a minha renda anual. Isso é uma estratégia super bacana, né? A gente otimiza a mão de obra em determinadas atividades agrícolas, né? Que em algum período do dia ela está ociosa, ela pode estar trabalhando com a physalis. Então, para quem tiver interesse no cultivo, hoje, a nível de Brasil, nós não temos cultivares oficiais ou registradas, né? Então, a grande maioria dos produtores, eles adquirem o physalis no mercado. Então, aconselho que procure os melhores bandejas, os melhores frutos do mercado, façam a extração da semente, sequem ao sol por 2 dias e semeiem em bandejinhas como a gente faz com as plantas hortícolas normais, como faz uma muda de tomate. Quando ela tiver uns 10, 20 centímetros, já pode ser destinada ao campo e para o cultivo. Então, muito tranquilo, a gente acha muito material, né? Que na UFLA nós temos algumas pesquisas, alguns materiais que a gente pode estar auxiliando os produtores interessados.
Após um período de clima seco, as chuvas voltam a beneficiar as lavouras do norte do Paraná e do Rio Grande do Sul, trazendo alívio aos produtores da região. Bahia e Minas Gerais registram chuvas significativas, com acumulados podendo superar 50 milímetros. Há previsão de chuvas também em Pernambuco, reforçando a esperança de uma boa safra. A umidade avança pelo sudeste e região do Mato Piba e vai continuar com muita chuva. Já na transição para o próximo mês, Santa Catarina e Paraná devem receber volumes expressivos de chuva, que podem ultrapassar os 150 milímetros. Em Manaus, previsão de sol, com temperaturas variando entre 25 e 36 graus, intercalados por pancadas de chuvas rápidas durante o dia e a noite. E na Dica de Ouro, vamos descobrir como prevenir e combater a miopatia em equinos, um problema que causa muita dor e afeta o bem-estar dos animais. Como combater as miopatias em equinos? Essa é uma doença que traz uma proximidade importante com a gente, porque nada mais é do que uma dor muscular. Mas como que acontece essa dor? Por que os cavalos têm isso? E principalmente, como a gente pode fazer para impedir que eles continuem tendo isso, esse incômodo que gera prejuízos grandes, porque esses animais que têm as miopatias, eles não conseguem andar direito, eles têm intolerância ao exercício e, obviamente, isso vai prejudicar muito a capacidade deles em provas ou mesmo de exercer atividades trabalhistas normais, atividades de trabalho que eles exercem diariamente. Essa doença ela pode estar um pouco relacionada a algumas raças, então o quarto de milha pode ter uma predisposição um pouco maior, mas na verdade qualquer animal está predisposto a essa doença. Por quê? Ela pode ocorrer por uma dieta desbalanceada, então uma dieta com muito carboidrato pode predispor esses animais a terem a doença. Se o equilíbrio eletrolítico, então esses animais não estão bem hidratados, eles não estão sendo suplementados com vitamina E e selênio, e eles estão recebendo uma pastagem ali que não tem uma quantidade suficiente desses nutrientes tão importantes para uma função antioxidante da musculatura, é outro fator que pode predispor. Além de temperaturas altas, sudorese intensa, tem diversos fatores, mas um dos principais é o exercício além da capacidade do animal. Ou seja, quando eu tenho um cavalo que eu não treino ele regularmente, então eu mal exercito, ele passa a semana tranquilo, sem exercer qualquer atividade que desafie minimamente a musculatura dele. E aí, de repente, num final de semana eu quero exercitá-lo muito, quero fazer uma romaria longa. Esse animal não tinha capacidade muscular de fazer aquele exercício. Quando eu faço isso, que a gente até chama, brincando, de doença da segunda-feira, porque no final de semana ele se exercitou demais, na segunda-feira ele apresenta essa miopatia, que é basicamente uma doença muscular, e normalmente está relacionada a uma inflamação no músculo. Opa, se eu falei inflamação, então uma das possibilidades de terapia que eu já vou pensar é utilizar um anti-inflamatório, como por exemplo o meloxicam, firocoxib, que são mais seguros para as funções orgânicas gerais desse animal. Só que, além disso, essa miosite que pode ocorrer, ela pode evoluir e gerar rabdomiólise, que é mais grave. Aí a fibra muscular do animal, ela se rompe, vai liberar mioglobina para a circulação e isso chega no rim. Não sei se alguém já viu isso, espero que não, mas é aquele cavalo que vai ter a urina cor de Coca-Cola que a gente fala, que é um processo técnico que a gente chama de mioglobinúria. Então a urina fica escura assim porque está saindo essa proteína que tinha que ficar só lá dentro da musculatura, chega no rim e pode causar uma insuficiência renal aguda. Por conta disso, a gente entende que tem várias alterações. Então, primeiro, eu preciso hidratar esse animal, tratar a dor dele, porque ele apresenta muita dor por conta dessa contração muscular intensa, ele fica fraco, tem bastante sudorese, por isso a hidratação também. E, além disso, utilizar um relaxante muscular, preferencialmente um relaxante muscular de ação central, como o metocarbamol, porque ele não vai agir direto lá no músculo, impedindo que o animal até fique de pé. Não, ele tem uma ação no sistema nervoso central. Então eu consigo fazer a utilização, relaxo a musculatura, mas o animal ainda consegue ficar em estação normalmente.
Essa é a principal dica. Lembre-se, olhem para os animais de vocês, veem se eles têm alguma alteração, se continua consumindo água. Em relação à prevenção, especialmente a suplementação de vitamina E, selênio, uma dieta balanceada de forma geral, cuidado com o excesso de concentrados. E principalmente consulte sempre o médico veterinário, porque ele vai dar todas essas orientações em relação à dieta, o treinamento que o animal deve fazer e até a hidratação diária que ele pode receber. Hora de conferir a nossa agenda de eventos e saber o que acontece pelo país, quais são as feiras agropecuárias. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para o primeiro Fórum Latino-Americano de Ecossistemas Agroalimentares em São Paulo. O encontro, que tem apoio do Ministério da Agricultura, é uma oportunidade de se conectar com líderes do setor e compartilhar conhecimento. Em pauta, temas como segurança alimentar e redução do desperdício de alimentos. E o 5º Encontro Técnico do Milho acontece nos dias 28 e 29 de novembro, na FATEC Senai, em Cuiabá, Mato Grosso. O evento reúne especialistas e traz inovações e soluções para transformar a produção. E ainda dá tempo de visitar a Expo Bauru, que está comemorando 50 anos nessa edição. A feira acontece até domingo, dia 24, e ainda reserva atrações especiais, como a grande final do ACR BGB, Super Cup de montarias em touros. Imperdível! E o programa Fator Agro desta semana vai ficando por aqui, mas se você quiser rever essas e outras reportagens inéditas, se inscreva na nossa página no YouTube, Programa Fator Agro, e também nos siga no Instagram para não perder nenhuma de nossas atualizações. Semana que vem estamos de volta, trazendo as principais informações que giram no agronegócio brasileiro. Uma boa semana para você. Tchau, tchau.